Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Target Brasil. Eu sou o Guilherme e hoje eu vou conduzir aqui uma rápida apresentação, uma breve explicação sobre como subir no Target, né? Como integrar ao projeto fontes de dados como, por exemplo, de Excel. É uma das coisas que os nossos clientes mais pedem. Puxa, Guilherme, eu tenho aqui o meu projeto padrão, preciso subir uma planilha de metas, uma planilha de comissões, uma planilha que não passa, né, pelo RP. Como eu faço isso, tá? Vocês vão notar que isso fica extremamente fácil, é extremamente simples com o eMemory. Então aqui eu abri um projeto de exemplo, tá? E ele é um projeto que se assemelha, né, igual aí 90% de qualquer projeto, né? O grosso, a maior parte do projeto são caixinhas como essa aqui, que vocês viram no vídeo anterior, são caixas de extração, ok? Onde eu tenho minhas consultas PLSQL padrão lá, né? Os meus selects, extraindo as informações da minha fonte de dados, meu banco de dados principal, ok? Bom, se vocês notarem aqui, algo que eu não chamei a atenção no primeiro vídeo, é que o primeiro campo, né, aqui é o Data Source. Ou seja, essa consulta, essa extração, eu vou fazer em cima de que fonte de dados? Dessa minha fonte aqui, Zorro PostgreSQL, que é uma base SQL. Se eu for no canto esquerdo inferior, eu encontro aqui as minhas tarefas, as minhas fontes de dados disponíveis. Dou 2 cliques, eu vejo, né, a configuração da fonte de dados. Nome, usuário, a senha, ok? Adicionar uma conexão Excel segue exatamente o mesmo princípio. O que eu preciso fazer? Preciso vir aqui em adicionar novo e selecionar uma fonte de dados do tipo Excel. Clico em próximo. E aqui eu vou manter as configurações do jeito que estão, só preciso apontar aqui o caminho do arquivo. Vou mostrar para vocês de exemplo. Aqui eu já tinha preparado aqui onde eu subi uma planilha de metas, ok? Vou dar 2 cliques. Notem, dou o nome que eu quero, né? Então aqui geralmente eu uso Excel, metas Excel, comissões, Excel, enfim, um nome que fizer sentido para mim. Coloco o caminho e está pronto. O que eu fiz aqui? Eu declarei a fonte de dados, ok? Então aqui é uma grande piscina onde eu declaro cada uma das minhas fontes de dados, beleza? Então se eu tivesse aqui um CSV, se eu tivesse outros bancos de dados, tudo aquilo que eu tenho de fonte de dados para o único projeto. Então aqui do meu RP eu extraio os valores, mas as metas eu não consigo lançar. As metas eu lancei numa planilha, ok? O que falta agora? Depois de declarar, é incorporar a planilha dentro do sistema. Cada caixa dessa aqui de extração, pessoal, ela dá origem a uma tabela no meu DW, ok? Então a de em conta é uma extração, ok? Que vai dar origem à minha tabela de em conta, que é o que depois eu vou utilizar para modelar. Então, moral da história, quando eu descer aqui, tudo que eu preciso fazer para incluir as minhas metas é ter uma tarefa de importação, que a única diferença, reparem, vou vir aqui nessa Fato Oportunidades. Para onde ela aponta? Para o meu Zorro PostgreSQL, é do tipo query, e aqui na terceira linha eu vejo qual que é a query. Reparem, só tem 3 diferenças para minha Fato Métodos Comercial. Ela não vai apontar para o meu banco Postgre, e sim para a minha planilha Excel. Ok? Então aqui, em vez de apontar para o Postgre, eu aponto para o Excel. No tipo de consulta, em vez de query, eu utilizo tabela. E aqui na query em si, em vez de ser uma consulta SQL, eu vou digitar o nome da aba dentro do arquivo, né? Então eu tenho lá cada uma das minhas planilhas, né, as minhas abas lá dentro do Excel. Eu coloco aqui o nome da aba que eu quero consultar. Fiz isso e agora rodo
a minha ETL e depois que eu finalizo, eu vou no gerenciador e aí, pessoal, nada de diferente, nada de novo sob o sol. Botão direito, editar modelo de dados. A tabela que você trouxe do Excel vai aparecer aqui ao lado, indistintamente das demais. Ou seja, quando eu chego nessa parte de modelagem, se o dado veio do ERP, se veio do Excel, se veio do e-commerce, se veio... não interessa. Aqui é uma tabela, eu já vou modelar. Ok? Até mostrei no outro exemplo como que ficava, né? Tinha um exemplo, né, de um Data Source View aqui com todas as tabelas juntas. Aqui a gente separou, né? Então vocês estão vendo, como eu falei, que é possível. Eu vou vir aqui o CRM Metas, tá? Tudo que eu preciso fazer, reparem, estrutura, padrão, estrela, ok? Tá aqui a minha tabela Fato Metas Comercial, ok? Poxa, Guilherme, como é que eu vou linkar ela, que vem do Excel, com coisas que existem no RP? Puxa, basta que as chaves tenham relação. Então aqui eu tenho uma chave que é a data. Ora, a data, estando no mesmo formato da DDate da tabela período, basta que eu ligue da fato para a dimensão. O outro campo aqui, que é a solução, tá? Poderia ser, por exemplo, o código do RCA. Puxa, eu ligo código RCA na DIN RCA com o código RCA. Então percebam que a condição que eu tenha na minha planilha de Excel, né, um identificador, uma chave que me permita integrar com o restante do projeto, um código, uma data que seja comum, eu ligo e faço os relacionamentos sem maiores dificuldades. Então percebam como ficou fácil no in-memory eu trazer outras fontes de dados. É um processo de 3 etapas. Declaro o Excel, que basicamente é apontar para onde está salvo o arquivo. Aqui eu vou construir a minha extração exatamente como eu já faço com a extração normal do banco. A diferença é que eu vou apontar para a fonte de dados do Excel, colocar que o tipo da query é uma query do tipo table, tabela, e aqui na query eu coloco o nome da planilha, da aba. Então, etapa número 1, declaro a fonte de dados. Etapa número 2, crio a minha tarefa, a minha caixa de importação e faço o apontamento correto. Terceira etapa, uma vez depois de rodar a ETL, ela só vai se encontrar aqui disponível como qualquer outra tabela, ok, do Excel, desculpa, como qualquer outra tabela do projeto, e eu vou relacionar a tabela que eu trouxe do Excel a outras tabelas do projeto, utilizando as chaves que são comuns, que no exemplo aqui foi data e solução. Incorporar uma fonte de dados, uma planilha do Excel no Target In-Memory é tão simples quanto o que eu mostrei aqui no vídeo. Se você se interessou, quer saber mais, vem conversar com a gente. atendimento@targetbrasil.com. Teremos o prazer de fazer para você uma apresentação detalhada do In-Memory, explicar todas as vantagens e benefícios. Temos um outro vídeo aqui no canal que é um overview geral da ferramenta, não deixem de conferir. E caso você tenha interesse em se aprofundar, em dominar tecnicamente esse novo módulo, venha conversar com a gente também para participar da próxima turma de TCP In-Memory. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado!